Sem convite, sem entrada. O segurança olhou bruscamente para o rosto do idoso. O veterano apertou os lábios, com as mãos trêmulas, enquanto estendia um documento de identidade desgastado. 10 minutos depois, todo o museu assistiu em silêncio, atordoado, enquanto um general 4 estrelas o escoltava pessoalmente, guiando-o até o centro dos assentos VIP. O que fez esse herói silencioso incutir tanto respeito nos mais altos escalões militares? Vamos descobrir o que realmente aconteceu, Harold. Harry Whitmore ajustou seu cap desbotado ao descer do ônibus aos 84 anos. A viagem havia exigido mais dele do que ele gostaria de admitir. 2 horas de ida e volta de sua pequena cidade até o Museu Estadual dos Veteranos. A manhã começara antes do amanhecer, com suas mãos artríticas apertando cuidadosamente sua única camisa social, polindo o único metal que ainda possuía e preparando um sanduíche simples para o almoço. Morando sozinho, desde que sua esposa, Martha, faleceu há 5 anos, Harry sobrevivia com uma modesta pensão na mesma pequena casa que haviam comprado após seu retorno da Coreia. Embora seus 2 filhos ligassem regularmente, eles moravam do outro lado do país com suas próprias famílias. A maioria dos contemporâneos de Harry, homens que serviram ao seu lado, já não estavam mais lá, deixando-o cada vez mais isolado de suas memórias. O que poucos sabiam era que Harry havia testemunhado momentos cruciais na história militar americana. Embora seus 2 filhos ligassem regularmente, eles moravam do outro lado do país com suas próprias famílias. A maioria dos contemporâneos de Harry, homens que serviram ao seu lado, já não estavam mais lá, deixando-o cada vez mais isolado de suas memórias. O que poucos sabiam era que Harry havia testemunhado momentos cruciais na história militar americana. Aos 17 anos, mentindo sobre sua idade, ele serviu nas campanhas finais da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. 5 anos depois, ele se viu na Coreia com a 1ª Divisão de Infantaria durante algumas das batalhas mais sangrentas do conflito. Seu heroísmo silencioso salvou vidas, embora ele nunca tenha falado sobre isso, acreditando ter simplesmente feito o que qualquer homem faria. Todos os anos, no Dia dos Veteranos, Harry visitava memoriais para homenagear seus companheiros mortos, em particular James Jimmy Callahan, seu amigo mais próximo, que morreu em seus braços durante um tiroteio perto do Paralelo 38. Este ano, quando Harry soube que o Museu Estadual dos Veteranos realizaria uma cerimônia especial para homenagear os veteranos da Guerra da Coreia, ele sabia que precisava comparecer, apesar de sua saúde e da longa jornada. A grande entrada do museu se estendia à sua frente. Uma estrutura moderna de vidro e aço, adornada com bandeiras e faixas anunciando o evento do dia. Harry endireitou a postura o melhor que sua coluna curvada permitiu e se aproximou da entrada, onde um jovem segurança de uniforme impecável conferiu os nomes em uma lista. "Convite, senhor?" perguntou o guarda, mal erguendo os olhos. "Não tenho um", respondeu Harry, com a voz suave, mas clara. "Sou um veterano da Guerra da Coreia. Servi na 1ª Divisão de Infantaria." O guarda franziu a testa, olhando para sua prancheta. "Este é um evento somente para convidados, senhor. Não posso deixá-lo entrar sem as credenciais adequadas." Harry enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira de identidade militar desgastada e um cartão de membro da Associação de Veteranos. "Vim de muito longe. Só quero prestar minhas homenagens. Desculpe, mas elas não são válidas para a cerimônia de hoje", disse o guarda, com a voz endurecendo. "Somente convites válidos. Política do museu." Através das portas de vidro, Harry podia ver as exposições sendo preparadas. Fotografias de jovens uniformizados, alguns rostos que ele talvez reconhecesse de uma vida passada. Um muro memorial continha os nomes dos mortos, e em algum lugar entre eles estaria o nome de Jimmy. "Por favor", disse Harry baixinho. "A foto do meu amigo está lá.
Hoje é o aniversário da queda dele. A expressão do guarda não mudou. Sem convite, sem entrada. Você terá que sair ou eu pedirei ajuda. Outros participantes começaram a formar fila atrás de Harry, vestidos com ternos caros e trajes formais, segurando seus convites em relevo. Alguns suspiraram impacientemente, outros sussurraram. Esses veteranos sempre acham que as regras não se aplicam a eles. Um homem bem vestido murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Uma mulher olhou para o relógio incisivamente. Algumas pessoas não se importam com horários. 2 seguranças adicionais se aproximaram, deixando claro que Harry estava se tornando um problema em vez de um hóspede. Um deles segurou seu cotovelo com delicadeza, mas firmeza. Senhor, o senhor precisa se afastar. O senhor está atrasando a fila. Harry olhou mais uma vez através do vidro para o memorial e depois para seus sapatos engraxados. Sem dizer uma palavra, ele assentiu levemente e deu um passo para trás, segurando o cap de serviço nas mãos envelhecidas. Enquanto os convidados passavam por ele em direção ao museu, Harry permaneceu em silêncio na calçada, com a dignidade intacta, apesar da rejeição. Algumas batalhas, ele sabia, não valiam a pena travar. Às vezes, os maiores heróis são esquecidos diante dos nossos olhos. Acompanhe-nos para ver o que acontece a seguir. Entre os que assistiram à despedida silenciosa do veterano idoso estava Melissa Chen, jornalista freelancer que aguardava para cobrir a cerimônia. Algo na resignação digna do velho chamou sua atenção. Como correspondente militar que havia se integrado às tropas no Afeganistão, ela reconheceu os sinais sutis que os civis frequentemente ignoravam. A postura militar dele, apesar da idade, o cap precisamente posicionado, a natureza modesta que frequentemente caracterizava homens que haviam presenciado combates de verdade. Quando Harold se afastou da entrada, Melissa notou o emblema em seu boné, o distintivo emblema Big Red One da 1ª Divisão de Infantaria, a mais antiga divisão americana em serviço contínuo. Mais revelador era a pequena fita presa ao bolso da camisa com as palavras "Um cadeado 1972, nunca esquecido". Ilok havia sido uma das batalhas mais desesperadas da era do Vietnã, embora tenha recebido muito menos atenção do que outros combates. Instintivamente, Melissa ergueu o celular e tirou várias fotos de Harold enquanto ele se afastava lentamente da entrada do museu. Havia algo de cativante na justa posição que o veterano idoso excluiu de uma cerimônia destinada a homenagear veteranos sozinhos, enquanto socialites e políticos elegantemente vestidos entravam. "Com licença, senhor", ela gritou, aproximando-se dele. "Posso saber seu nome?" Harold olhou para cima, surpreso por ter sido abordado. "Harold Whitmore, senhorita. A maioria das pessoas me chama de Harry." "Sr. Whitmore, reparei no seu cap da 1ª Divisão de Infantaria. O senhor serviu no Vietnã e também na Coreia?" Um lampejo de surpresa cruzou o rosto envelhecido de Harold. Poucas pessoas hoje em dia reconheciam insígnias militares. Coreia treinou principalmente alguns garotos que foram para o Vietnã e mais tarde perdeu alguns deles em An Lan. Antes que Melissa pudesse fazer mais perguntas, os seguranças retornaram, agora escoltando Harold com firmeza em direção à calçada pública. "Senhor, o senhor precisa liberar a entrada se não tiver um convite", disse um deles bruscamente. "Ele não está incomodando ninguém", protestou Melissa, exibindo suas credenciais de imprensa. "Estou entrevistando-o para minha cobertura." "Entreviste-o em outro lugar", respondeu o guarda. "A propriedade do museu é exclusiva para visitantes com ingresso e participantes do evento." Enquanto Harold era levado embora, um grupo de jovens profissionais passou por ali, conversando em voz alta o suficiente para ser ouvida. "Provavelmente, só querendo chamar atenção", comentou um deles. "Esses velhos estão sempre querendo tratamento especial",
Outro assentiu. Meu avô é igual, sempre me contando histórias da minha época que ninguém quer ouvir. Os ombros de Harold pareceram cair ainda mais à medida que os comentários o alcançavam. Ele não respondeu, simplesmente se permitindo ser escoltado até a calçada pública, onde se sentou pesadamente em um banco de frente para a entrada do museu. Uma chuva leve começara a cair, mas ele permaneceu sentado, observando a chegada de convidados importantes. Perturbada com o que testemunhara, Melissa postou uma das fotos de Harold no Twitter com a legenda: um herói esquecido teve entrada negada na cerimônia em memória da Guerra da Coreia no Museu Estadual dos Veteranos. Seu crime não foi um convite. Desrespeitando nossos veteranos. Em poucos minutos, sua publicação começou a ganhar força, principalmente entre comunidades militares e grupos de veteranos. Os comentários afluíram. Tratamento vergonhoso para um dos nossos. É assim que honramos o sacrifício. Vergonhoso. Alguém identifique este soldado. Ele merece coisa melhor. À medida que a publicação se espalhava, um comentário de um coronel aposentado se destacou. Este é Harold Whitmore, recebedor da Estrela de Prata. Primeira identificação. Alguém entre em contato com o General Grayson imediatamente. Dentro do museu, os preparativos para a cerimônia continuavam. A organizadora, a reitora da universidade, Dra. Eleanor Harmon, recebeu um e-mail urgente de um grupo de defesa dos veteranos sobre a situação que se desenrolava do lado de fora. Após examiná-lo rapidamente, ela descartou o fato como um mal-entendido, instruindo sua assistente a enviar uma resposta formal, prometendo analisar o assunto após o importante evento de hoje. Enquanto isso, a chuva se intensificava. Um funcionário do museu, com pena de Harold, trouxe-lhe um copo de papel com café. O senhor provavelmente deveria ir para casa, senhor, sugeriu o jovem gentilmente. A cerimônia vai durar horas, e o tempo só está piorando. Harold agradeceu o café com a cabeça, mas permaneceu sentado. Prometi ao Jimmy que estaria aqui, disse ele suavemente. Há 52 anos, hoje. Disse que não o esqueceria. Jimmy James Callahan, meu melhor amigo, morreu em Heartbreak Ridge. O nome dele está na sua parede aí. O funcionário se mexeu, incomodado. Desculpe, senhor. Gostaria de poder ajudar. Quando o jovem retornou para dentro, Harold sentou-se sozinho sob a chuva crescente, seu cap escurecendo gradualmente com a umidade. Ele conseguia ouvir vagamente os sons da cerimônia que dava início à apresentação das cores, o hino nacional. Pela primeira vez em décadas, ele não estaria de pé para o hino no Dia dos Veteranos. Talvez eles estejam certos, pensou consigo mesmo. Talvez tudo isso seja apenas história agora. Talvez ninguém mais se importe. Ele estava pensando na longa viagem de ônibus para casa quando o som distante de sirenes cortou a chuva. Várias motocicletas da polícia apareceram, seguidas por uma procissão de SUVs pretos com placas do governo que se aproximavam da entrada do museu. Os veículos da frente carregavam pequenas bandeiras, indicando a presença de um oficial militar de alta patente. Harold prestou pouca atenção. Visitas oficiais eram esperadas em tal evento. Ele tomou um gole de seu café que esfriava rapidamente, perdido em lembranças de rostos de muito tempo atrás. Dentro do museu, Melissa Chen estava filmando a cerimônia quando seu celular vibrou com uma mensagem privada de um contato de relações públicas militar. Fiquem perto da entrada. Algo está para acontecer. Se você acredita que gratidão por aqueles que se sacrificaram nunca é suficiente, dê honra ao Cullen. O tamborilar constante da chuva no cap de Harold combinava com a dor incômoda em suas articulações. Talvez fosse hora de aceitar a derrota. A cerimônia estava em andamento e a memória de Jimmy teria que ser homenageada de longe este ano.
Harold reuniu forças para se preparar para a longa jornada de volta para casa. Não me resta mais nada aqui, pensou enquanto a procissão de veículos pretos do governo parava bem em frente à entrada do museu. Agentes de segurança emergiram do primeiro e do último veículo, posicionando-se com a eficiência praticada por uma equipe de proteção. Do SUV central, surgiu uma figura alta em uniforme militar completo, com decorações brilhando mesmo sob a luz cinzenta. 4 estrelas prateadas adornavam cada ombro. Harold, percebendo a aproximação do oficial, levantou-se com dificuldade e tentou endireitar a postura. Hábitos militares arraigados ao longo da vida. O general Grayson parou bem em frente a Harold e fez uma saudação perfeita. Sargento Harold Whitmore, 1ª Divisão de Infantaria. Harold retribuiu a saudação com a mão trêmula. Sim, senhor. Antes que Harold pudesse responder, o general continuou. Sargento Whitmore, o presidente envia suas desculpas pessoais pelo inconveniente. Seu histórico de serviço chegou ao nosso conhecimento há aproximadamente 20 minutos. Pish! O ajudante do general se aproximou, segurando um guarda-chuva sobre os 2 homens. Senhor, ele se dirigiu a Harold com respeito formal. Confirmamos sua identidade. Sua citação da Estrela de Prata de Heartbreak Ridge ainda é ensinada em West Point como um exemplo de coragem extraordinária sob fogo. Harold baixou os olhos. Eu só fiz o que precisava ser feito, senhor. Como todos os rapazes. O general Grayson balançou a cabeça, carregando 3 homens feridos para um local seguro sob fogo inimigo, e retornando para manter a posição sozinho até a chegada de reforços. Isso vai muito além do dever, sargento. A essa altura, uma pequena multidão já havia se reunido na entrada do museu. Os seguranças que haviam dispensado Harold permaneceram imóveis, com a incerteza evidente em suas posturas. De dentro do prédio, surgiu o Dr. Harman, o reitor da universidade que havia organizado a cerimônia. General Grayson, ela chamou, aproximando-se rapidamente. Estamos honrados com sua presença. A cerimônia acabou de começar e nós reservamos... O general a interrompeu com a mão levantada. Dr. Harman, receio que tenha havido um descuido significativo no seu planejamento. Um dos nossos mais ilustres veteranos da Guerra da Coreia teve a entrada negada nesta cerimônia. Deve haver algum mal. Entendido, ela gaguejou. Seguimos os protocolos de convite exatamente como o descuido. O general Grayson interrompeu. Sua voz agora com o tom inconfundível de comando, pensando que homens como o sargento Whitmore precisam de convites para entrar em um prédio dedicado a honrar seu sacrifício. Virando-se para Harold, a expressão do general se suavizou. Sargento Whitmore, o senhor me daria a honra de me acompanhar até lá dentro? Há alguém em particular que acredito que o senhor veio ver hoje. Harold assentiu, a emoção dificultando a fala. O próprio general pegou o braço de Harold, não como alguém que ajudaria um idoso, mas como um soldado apoiando o outro, e começou a conduzi-lo em direção à entrada. A multidão se dispersou imediatamente e os seguranças, de repente, demonstraram grande interesse em seus sapatos ao entrarem no salão principal do museu. A cerimônia estava a todo vapor, com um orador no pódio discutindo o significado histórico do conflito coreano. O General Grayson guiou Harold, não para o fundo da sala, mas diretamente pelo corredor central, em direção à primeira fileira de assentos. O orador hesitou no meio da frase enquanto a procissão inesperada avançava. Sussurros percorreram a plateia. O general acenou com a cabeça para o orador. Por favor, continue. Estamos apenas corrigindo a disposição dos assentos. Com isso, ele acompanhou pessoalmente Harold até o centro da primeira fila, onde estavam sentados convidados ilustres e autoridades de alto escalão. Cavalheiros, por favor, abram espaço para o sargento Whitmore, estrela de prata, estrela de bronze com bravura.
coração púrpura com 2 cachos de folhas de carvalho. Enquanto os dignitários convidados se moviam para acomodar Harold, o general se inclinou e falou baixinho. Terceiro assento da esquerda para a direita. Aquele é o senhor, filho de James Callahan. Ele esperava encontrar alguém que conhecesse seu pai. Os olhos de Harold se arregalaram ao ver o homem de meia idade que agora o encarava com um reconhecimento repentino. A semelhança com Jimmy era inconfundível. O mesmo maxilar determinado, os mesmos olhos atentos. O general Grayson subiu ao pódio, substituindo o orador surpreso. Sua presença imponente silenciou imediatamente os murmúrios de confusão. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, mas alguns assuntos não podem esperar. Hoje estamos reunidos para homenagear o sacrifício daqueles que serviram na Coreia, o que muitos chamam de Guerra Esquecida. No entanto, nós mesmos quase nos esquecemos de um de seus veteranos mais ilustres. O general gesticulou em direção a Harold. O sargento Harold Whitmore, da 1ª Divisão de Infantaria, é a personificação viva da coragem que afirmamos honrar hoje. Quando chegou para prestar homenagem aos seus irmãos de armas mortos, em particular ao seu melhor amigo, James Callahan, cujo nome consta em nosso memorial, foi impedido de comparecer por falta de um convite impresso. Um silêncio desconfortável tomou conta da plateia. Não estou aqui para envergonhar ninguém, continuou o general, mas estou aqui para corrigir uma injustiça. Às vezes, em nosso foco na cerimônia, perdemos de vista o propósito. O propósito deste museu, de todo este memorial, é garantir que os sacrifícios de homens como o sargento Whitmore e o soldado Callahan jamais sejam esquecidos. Como se fosse um sinal, a plateia se levantou. A ovação espontânea de pé não foi motivada por protocolo ou anúncio. Surgiu do reconhecimento coletivo de que um erro foi corrigido. Harold permaneceu sentado, impressionado com a súbita reviravolta em sua sorte. Um garotinho, talvez de 7 ou 8 anos, se separou dos pais e se aproximou de Harold com uma dignidade solene que desmentia sua idade. Ele fez uma saudação formal. Obrigado por nos proteger, senhor, disse a criança com clareza. Harold retribuiu a saudação, e as lágrimas finalmente brotaram após décadas de contenção estoica. Acabei de cumprir meu dever, filho. O menino balançou a cabeça com a sabedoria simples da infância. Meu pai também é soldado. Ele diz que cumprir o dever quando é realmente difícil é o que faz um herói. Enquanto os aplausos continuavam, o filho de James Callahan foi sentar-se ao lado de Harold, apertando a mão do homem mais velho com força. Esperei a vida toda para conhecer alguém que conhecesse meu pai, disse ele, com a voz carregada de emoção. Tenho tantas perguntas, tenho tantas respostas, respondeu Harold. E Jimmy, seu pai, ficaria muito orgulhoso de você. Se você acredita que a honra nunca desaparece, escreva respeito. A cerimônia naquele dia marcou não um fim, mas um começo na vida de Harold Whitmore. Após décadas de isolamento silencioso, ele se viu repentinamente no centro da campanha Honre os Esquecidos, uma iniciativa nacional desencadeada pelo incidente no museu. O general Grayson, comovido com a dignidade de Harold durante todo o calvário, defendeu pessoalmente a causa. Não devemos gratidão apenas aos veteranos, disse o general aos repórteres. Devemos a eles nossa atenção. Suas histórias não são relíquias, são história viva. E estamos perdendo essa história todos os dias. Para Harold, as mudanças foram profundas e simples. Sua pequena cidade natal tornou-se um ponto de encontro regular para oficiais militares, historiadores e, mais significativamente, colegas veteranos que leram sobre sua história. Jovens militares buscavam seus conselhos, ouvindo com respeito experiências que uniram conflitos que vão da Segunda Guerra Mundial à Coreia.
Ele fala a língua deles, observou a capitã Miranda Reyes, uma veterana do Afeganistão recém-chegada. Não apenas o jargão militar, mas a linguagem mais profunda do serviço e do sacrifício. Isso não muda, independentemente de quando ou onde você lutou. O Museu Estadual de Veteranos passou por sua própria transformação. O desbotado cap de serviço de Harold ganhou um lugar de honra em uma nova exposição intitulada Herói do Cotidiano, posicionada apropriadamente ao lado da coleção da Medalha de Honra. Abaixo dela, uma inscrição simples dizia: um gigante silencioso, um legado duradouro. Talvez o mais significativo seja o fato de Harold ter desenvolvido uma profunda amizade com Thomas Callahan, filho de seu amigo de longa data, Jimmy. Thomas, professor de História na Universidade Estadual, crescera ouvindo apenas fotografias e histórias de terceiros sobre seu pai. Através das memórias vívidas de Harold, Jimmy Callahan se tornou real para o filho pela primeira vez. Harold me devolveu meu pai, explicou Thomas durante uma entrevista documental. Não apenas fatos sobre ele, mas também o jeito como ele ria, como ele sempre compartilhava suas rações, como ele falava sobre suas esperanças para mim, mesmo eu sendo apenas um bebê que ele nunca conheceu. Juntos, eles criaram a Bolsa Callahan Whitmore para veteranos que buscam educação superior após o serviço. O primeiro agraciado, um jovem fuzileiro naval que havia perdido uma perna em combate, expressou o que a oportunidade significava para ele. Não é apenas apoio financeiro. É saber que alguém que trilhou esse caminho antes de mim acredita que eu posso ter sucesso. Durante uma visita escolar organizada pelo novo programa de extensão do museu, uma menina de 10 anos levantou a mão depois que Harold compartilhou algumas de suas experiências. "É preciso falar muito para ser um herói?" perguntou ela, inocentemente. Harold sorriu. "Não, pequena. A maioria dos verdadeiros heróis que conheci eram bem discretos sobre o que faziam. Eles simplesmente apareciam quando eram necessários. Como se você tivesse aparecido no museu, mesmo quando não queriam." Ela insistiu. "Às vezes", respondeu Harold, pensativo, "simplesmente estar presente é a coisa mais importante que podemos fazer por aqueles com quem nos importamos. Prometi ao meu amigo que me lembraria dele. Promessas importam, especialmente quando são difíceis de cumprir." Essa simples troca de mensagens foi registrada no celular de um dos pais e logo viralizou, repercutindo entre milhões de pessoas que reconheceram a sabedoria humilde em suas palavras. No dia dos veteranos seguinte, Harold não precisou viajar sozinho de ônibus. Uma comitiva de motoristas voluntários da Associação de Motociclistas de Veteranos o escoltou para cerimônias memoriais em todo o estado. Em cada parada, ele colocava discretamente uma pequena pedra nos monumentos em homenagem aos mortos. Uma tradição antiga que simbolizava que alguém ainda se lembrava. E quando um repórter perguntou se ele se sentia vingado pela drástica reversão de seu tratamento, a resposta de Harold refletiu a perspectiva de um homem que viu o pior e o melhor da humanidade. Vindicação não era o que eu buscava. Reconhecimento não é para os vivos. É para aqueles que nunca voltaram para casa. Ninguém é verdadeiramente esquecido enquanto uma pessoa ainda honra aquilo que defendeu. Ao refletir sobre a história de Harold nas últimas semanas, me pego retornando a uma pergunta. Quantos Harold Whitmores andam entre nós, portadores não reconhecidos da nossa história compartilhada? Eles não buscam atenção nem exigem reconhecimento. Eles não ostentam seus sacrifícios como distintivos que exigem reconhecimento.
Seu heroísmo reside não apenas no que fizeram em momentos de crise décadas atrás, mas em como carregaram essas experiências pela vida em silêncio, com fidelidade, sem esperar agradecimentos. Vivemos em uma cultura que celebra o barulho, que recompensa as vozes mais altas e os gestos mais dramáticos. Mas Harold nos lembra que alguns dos atos mais profundos de coragem e comprometimento acontecem em silêncio, uma promessa mantida apesar das dificuldades, uma memória honrada apesar dos anos que passam, princípios mantidos apesar das mudanças dos tempos. Imagino quantos veteranos se sentam sozinhos no Dia dos Veteranos, com suas histórias não contadas, seus sacrifícios desaparecendo na história sem testemunhas. O idoso no supermercado com postura militar. A mulher quieta que nunca fala sobre o que viu como enfermeira em zonas de combate. A vizinha que ainda permanece em detenção perfeita durante o hino nacional. O que mais me impressiona na história de Harold não é a intervenção dramática do General Grayson, que proporciona uma resolução satisfatória. É o próprio Harold, sua determinação silenciosa em honrar o amigo caído, independentemente dos obstáculos, sua dignidade diante da rejeição, sua humildade mesmo quando finalmente reconhecido. Essas qualidades demonstram um tipo de caráter que transcende o reconhecimento, mas o merece ainda mais. Você já conheceu alguém cuja força silenciosa sugeria uma experiência profunda? Você só poderia imaginar alguém que se portava com uma dignidade silenciosa que sugeria provações superadas e princípios mantidos. Essas pessoas transitam pelo nosso mundo muitas vezes despercebidas, e sua influência é sentida não em momentos dramáticos, mas no exemplo constante que dão por meio de valores vividos. Quando foi a última vez que você realmente ouviu a história de um idoso, não com tolerância educada, mas com o reconhecimento de que suas experiências, por mais distantes que pareçam, ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje? Cada veterano, cada idoso, carrega consigo pedaços da nossa história coletiva. Quando deixamos de ouvir, esses pedaços desaparecem para sempre. Há heróis que dispensam monumentos, há guerreiros cujas maiores batalhas foram travadas depois que depuseram as armas. Há guardiões da memória que não pedem nada além de que, ocasionalmente, façamos uma pausa para lembrar o que eles protegem. Da próxima vez que encontrar um veterano idoso ou alguém que serviu, considere oferecer mais do que um simples agradecimento pelo seu serviço. Faça uma pergunta. Ouça uma história. Testemunhe um pedaço da história viva antes que ela desapareça. Assine o Elite Oculta, onde aqueles que merecem ser lembrados jamais serão esquecidos. Digite lembrar. Se você acredita que a gratidão é o presente mais duradouro que podemos oferecer, contamos a história deles. Vocês deram sentido a ela. Obrigado.